Amanda Albuquerque olhava pela janela de seu elegante apartamento em São Paulo, observando o movimento da cidade com uma expressão pensativa. Com 28 anos e herdeira do conglomerado Albuquerque, um dos mais poderosos do Brasil, deveria sentir-se satisfeita com a vida que levava. No entanto, uma inquietação tomava conta de sua mente. Desde que seu pai, Ricardo Albuquerque, falecera inesperadamente 6 meses antes, deixando para ela o comando de uma vasta corporação, Amanda sentia-se perdida. O peso de preservar o legado de seu pai a consumia. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ricardo sempre havia sido um modelo de equilíbrio entre sucesso financeiro e bem-estar dos funcionários. Amanda cresceu admirando a forma como ele liderava com compaixão e habilidade. Mas, desde que assumira o controle nominal da empresa, notara sinais de que algo estava errado. Relatórios financeiros que pareciam impecáveis escondiam discrepâncias sutis. Reuniões com diretores próximos a Ricardo eram evasivas, e rumores de insatisfação dos funcionários surgiam com frequência alarmante. Determinada a descobrir a verdade, Amanda decidiu se infiltrar na Albuquerque Corp como funcionária comum. Após semanas de preparação, tingindo o cabelo, adotando roupas simples e criando a identidade de Sofia Mendes, uma jovem sem experiência, conseguiu uma entrevista para um cargo temporário de assistente no departamento de marketing. A entrevista foi conduzida por Beatriz Costa, diretora de recursos humanos, uma figura que Amanda conhecia desde a infância. Sob o disfarce de Sofia, encontrou uma Beatriz fria e distante que a contratou com desdém, deixando claro que seria um trabalho difícil e sem privilégios. Na manhã seguinte, Amanda começou sua nova rotina. Apesar de conhecer cada canto do prédio, a perspectiva como funcionária era completamente diferente. Foi recebida por Márcia, uma assistente executiva que a guiou a um pequeno cubículo longe de qualquer janela, equipado com uma cadeira desconfortável e um computador antiquado. O dia começou com tarefas incessantes, e entre um café apressado e pilhas de documentos, Amanda encontrou Marcos Nogueira, diretor de marketing. Alto e charmoso, mas com um tom autoritário, Marcos passou a tratá-la como alguém dispensável, exigindo perfeição em cada detalhe, até no café que ela preparava. Mesmo com o ritmo exaustivo, Amanda percebeu que a experiência estava abrindo seus olhos. Descobriu uma cultura corporativa desgastante, distante do ambiente ético que seu pai sempre havia prezado. Foi durante um desses dias que Amanda presenciou uma conversa suspeita entre Beatriz e Marcos. Os dois discutiam em voz baixa quando ela entrou na sala. Ao notar sua presença, Marcos foi direto. "Isso não é da sua conta. Termine o que está fazendo e saia." A partir daí, Amanda teve certeza de que havia algo grande sendo escondido. Determinada a investigar, Amanda se aproximou de Carlos, o zelador, um homem de fala gentil e olhos atentos, invisível para os altos executivos, mas conhecedor de tudo o que acontecia no prédio. Carlos a alertou sobre mudanças na empresa desde a morte de Ricardo. Documentos desaparecem, conversas acontecem a portas fechadas, e rumores, muitos rumores. Tenha cuidado, menina. Pouco depois, ao organizar arquivos no escritório de Marcos, Amanda encontrou documentos que detalhavam transferências suspeitas para contas no exterior. Discretamente tirou fotos com o celular, mas foi surpreendida por vozes no corredor. Escondeu-se enquanto ouvia Marcos e Beatriz conversando. "Precisamos acelerar o processo. Eles não podem descobrir", disse Beatriz. Marcos respondeu confiante. "Ninguém vai se atrever a investigar. Tudo estará feito antes que percebam." Com as evidências acumuladas, Amanda começou a conectar os pontos. Apesar de seu disfarce, sabia que não conseguiria desvendar tudo sozinha. Foi quando conheceu Ana Vasconcelos, outra assistente, que parecia desconfiada. Em um encontro inesperado, Ana revelou sua verdadeira identidade. Andréa Vidal, investigadora contratada por acionistas para investigar irregularidades. Ao perceber que tinham o mesmo objetivo, Andréa e Amanda decidiram unir forças.
Enquanto planejavam seus próximos passos, Amanda recebeu uma mensagem anônima. Sei quem você é. Encontre-me amanhã às 19 horas no café ao lado. Venha sozinha. Amanda sabia que poderia ser uma armadilha, mas decidiu arriscar. No café, encontrou Andrea, que confessou ter enviado a mensagem. Precisamos agir juntas, disse Andrea. Ela revelou que as irregularidades iam além de Marcos e Beatriz, envolvendo membros do conselho e um esquema para desvalorizar as ações da Albuquerque Corp, preparando o terreno para uma aquisição hostil por uma corporação rival. Antes que pudessem continuar, perceberam que estavam sendo observadas por um dos homens de Marcos. Andrea as tirou dali rapidamente e ambas concluíram que não poderiam mais agir abertamente. No entanto, decidiram que precisavam de provas mais sólidas para desmascarar os envolvidos. Na manhã seguinte, enquanto os diretores estavam em uma reunião, Amanda e Andrea entraram na sala dos servidores. Andrea copiou registros financeiros e comunicações internas. Enquanto terminavam, ouviram passos e se esconderam. Marcos entrou acompanhado de um homem que Amanda reconheceu como um representante da corporação rival. Hoje o conselho aprova a reestruturação, disse Marcos. Quando perceberem, já será tarde demais. Sabendo que o tempo era curto, Amanda e Andrea prepararam uma última jogada. Quando a reunião começou, Amanda, já sem o disfarce, interrompeu, revelando sua verdadeira identidade e apresentando as provas que haviam coletado. A explosão de documentos na tela expôs Marcos, Beatriz e outros conspiradores. A chegada da polícia selou o destino dos envolvidos. Nos dias que seguiram, Amanda assumiu a liderança da empresa, determinada a reconstruir a Albuquerque Corp. Mas um telefonema misterioso revelou algo ainda mais perturbador. Ricardo talvez soubesse mais sobre a rede de corrupção do que ela imaginava. Ao descobrir que o envolvimento de seu pai com a rede de corrupção poderia ser mais profundo, Amanda sentiu o chão desabar embora confiável e ético na percepção geral. Poderia Ricardo ter tomado decisões que colocassem sua integridade em risco? Decidida a esclarecer a verdade, revisitou o antigo escritório do pai, transformado em arquivo de memórias e documentos importantes. Entre papéis, fotografias e registros financeiros, encontrou uma pista crucial. Uma referência ao chalé da família, um refúgio afastado onde Ricardo costumava passar finais de semana. Junto à referência, havia uma chave e uma nota manuscrita. Para quando o momento chegar, confie no que encontrará aqui. Compartilhou sua descoberta com Andrea e Carlos, que insistiram em acompanhá-la até o chalé. Se ele deixou algo lá, pode ser a peça que falta no quebra-cabeça, sugeriu Andrea, já traçando rotas de acesso ao local. A viagem para o chalé foi longa e cheia de silêncio reflexivo. Quando chegaram, o lugar parecia congelado no tempo, exatamente como Amanda se lembrava. O cheiro de madeira e a paisagem serena contrastavam com o turbilhão de emoções dentro dela. Durante horas, vasculharam cada canto até encontrarem um cofre escondido atrás de um painel de madeira na biblioteca. A combinação era óbvia para Amanda, sua data de nascimento. Dentro, havia um pendrive, papéis e um pequeno gravador de voz. Com as mãos trêmulas, Amanda ligou o gravador e ouviu a voz do pai, grave e serena. Amanda, se você encontrou isso, significa que não estou mais aí para guiá-la. Tudo o que está neste cofre revela o que enfrentei e os riscos que corri para proteger a empresa. Há uma rede maior de corrupção que tenta controlar não apenas a Albuquerque Corp, mas o país. Eu fiz o que pude para desmantelá-la, mas sabia que poderia não ter sucesso. Agora cabe a você continuar. Seja forte e confie apenas em quem já provou sua lealdade. Andrea conectou o pendrive ao computador e ficou atônita com o que encontrou. Havia documentos incriminadores, transferências financeiras suspeitas, registros de reuniões secretas e até gravações que ligavam figuras políticas importantes a esquemas de corrupção. Isso é muito maior do que imaginávamos, disse Andrea. É um ataque sistêmico contra empresas como a sua, para enfraquecer instituições e concentrar o poder em poucas mãos. Carlos, visivelmente abalado, comentou: Ricardo sabia disso tudo e carregou esse fardo sozinho.
mas ele confiava que você seria capaz de terminar o que ele começou, Amanda. Ao voltarem para a cidade, perceberam que estavam sendo seguidos. Eles sabem sobre o chalé, Andrea alertou apertando o passo. Conseguiram despistar os perseguidores, mas a pressão aumentava. Amanda sabia que o tempo estava contra elas. Com os documentos em mãos, decidiram compartilhar parte das informações com um jornalista de confiança e preparar uma denúncia formal às autoridades. Na manhã seguinte, o primeiro artigo sobre o esquema foi publicado, causando um alvoroço nacional. Nomes importantes começaram a ser investigados e protestos exigindo justiça se espalharam pelo país. Apesar disso, Amanda sentia que o perigo ainda pairava sobre elas. Seu instinto se confirmou quando recebeu uma ligação anônima. Senhorita Albuquerque, sabemos o que você está fazendo. Encontre-me amanhã às 10 da noite no estacionamento do Shopping Central. Venha sozinha. Andrea foi contra a ideia de Amanda atender ao chamado, mas ela estava decidida. Se há uma chance de obter mais informações, eu vou arriscar, mas estarei preparada. No estacionamento, Amanda encontrou Ernesto Vidal, antigo sócio de Ricardo que desaparecera anos antes. Seu pai não era cúmplice, Ernesto começou. Ele estava infiltrado, tentando desmantelar essa rede de dentro. Mas quando perceberam que ele estava reunindo provas, o cercaram. A morte dele não foi um acidente. Amanda sentiu um calafrio. Você está dizendo que mataram meu pai? Sim, confirmou Ernesto. E agora eles farão o mesmo com você, a menos que você os exponha por completo. Antes que pudessem continuar, o som de pneus ecoou no estacionamento. Homens armados surgiram e Ernesto gritou: corra! Amanda conseguiu escapar por pouco, mas Ernesto não teve a mesma sorte. Os tiros ecoaram no silêncio da noite e ela fugiu com lágrimas nos olhos, jurando honrar o sacrifício dele. Na manhã seguinte, Amanda se reuniu com Andrea e Carlos para decidir o próximo passo. Com os documentos, gravações e o apoio da imprensa, começaram a revelar os segredos da rede de corrupção de maneira estratégica. A cada nova publicação, novos aliados surgiam, incluindo outros empresários e políticos dispostos a lutar pela verdade. Enquanto isso, as ameaças se tornaram mais frequentes. Amanda e Andrea precisaram mudar constantemente de endereço para garantir sua segurança. Mas Amanda não hesitou. Se meu pai arriscou tudo por isso, eu farei o mesmo. A Albuquerque Corp não é apenas uma empresa, é um símbolo de algo maior, e não vou deixá-la cair. O impacto das revelações foi devastador para a rede de corrupção. Mandados de prisão foram emitidos e figuras antes intocáveis começaram a cair. Mas Amanda sabia que a batalha estava longe de terminar. Ainda havia peças faltando no quebra-cabeça. Naquela noite, sozinha em um pequeno apartamento, Amanda revisitou o gravador do pai. Suas últimas palavras ecoaram em sua mente. Lembre-se, Amanda, a verdade pode ser uma arma poderosa, mas também um fardo pesado. Use-a com sabedoria. Amanda sabia que seu caminho estava apenas começando. A luta não era apenas pela Albuquerque Corp ou pelo legado de Ricardo, mas por todos que haviam sido prejudicados por um sistema corrupto. Com a verdade como sua aliada e a coragem como sua força, ela se preparava para os próximos passos, sabendo que, apesar dos perigos, a justiça prevaleceria. Com as primeiras vitórias, Amanda percebeu que havia alcançado um marco importante, mas o custo dessa batalha estava aumentando. Após as revelações iniciais, a imprensa começou a divulgar nomes de empresários e políticos envolvidos, provocando um terremoto no cenário econômico e político do país. A Albuquerque Corp tornou-se um símbolo de resistência, mas Amanda sabia que os inimigos que enfrentava eram perigosos e implacáveis. Poucos dias depois, Amanda recebeu uma mensagem de Carlos. Temos um problema. Precisamos nos encontrar. No encontro em um café discreto, Carlos revelou algo perturbador. Estão tentando desviar a narrativa. Estão usando contatos na mídia para afirmar que Ricardo estava envolvido desde o início e que você está apenas tentando proteger o nome da família. Amanda respirou fundo, tentando conter a raiva.
Eles sabem que não podem parar o que começamos, então estão tentando destruir minha credibilidade. Andrea, que também estava presente, sugeriu: a única maneira de combater isso é continuar divulgando provas. Mas precisamos dar um golpe final, algo que desmorone toda a estrutura dessa rede de uma vez. Carlos, hesitante, mencionou: pode haver algo que ainda não exploramos. Você lembra daquele arquivo digital no pendrive? Há um documento criptografado que não conseguimos abrir. Talvez seja a peça que falta. Determinaram-se a quebrar a criptografia, mas sabiam que precisariam de ajuda. Andrea contatou um especialista em segurança digital de confiança, Lucas Prado, que concordou em trabalhar no arquivo em sigilo. Isso pode levar dias, avisou Lucas enquanto começava a análise. Durante a espera, Amanda dedicou-se a fortalecer os laços com aliados na Albuquerque Corp. Reuniu-se com membros do conselho que haviam demonstrado integridade e organizou reuniões com funcionários para ouvir suas preocupações. Meu pai acreditava no potencial de cada um de vocês, disse Amanda em uma dessas reuniões. É isso que estamos tentando resgatar, uma empresa construída sobre ética e respeito. Enquanto isso, a investigação de Andrea e Carlos apontou novos caminhos. Descobrimos que há ligações entre alguns dos envolvidos e uma empresa chamada Orion Consultoria, relatou Andrea. Ela é registrada em nome de Laranjas, mas sabemos que é usada para movimentar dinheiro ilícito. Essa descoberta abriu uma nova frente de investigação e, com a ajuda de jornalistas parceiros, começaram a rastrear as operações da Orion. Lucas finalmente conseguiu decifrar o arquivo do pendrive. O conteúdo era explosivo, um dossiê completo detalhando o funcionamento interno da rede de corrupção. Havia listas de nomes, esquemas de lavagem de dinheiro, contratos fraudulentos e, o mais importante, um plano para sabotar a economia nacional em benefício de uma elite empresarial. Mas o que mais chamou a atenção de Amanda foi uma série de anotações pessoais de Ricardo. Ele detalhava os passos que tomou para tentar desmantelar a organização e mencionava uma reunião secreta que havia gravado pouco antes de sua morte. A gravação estava incluída no arquivo. Amanda, Andrea e Carlos ouviram a gravação em silêncio. Era a voz de Ricardo confrontando Marcos Nogueira, Beatriz Costa e outros membros da rede. Vocês acham que podem destruir a Albuquerque Corp sem consequências? Eu vou expor cada um de vocês, dizia Ricardo com firmeza. A gravação terminava com um som abrupto seguido por silêncio. Essa gravação confirma que seu pai foi silenciado, disse Andrea com um tom sério. Isso nos dá o suficiente para acabar com o resto deles. Decidiram agir rapidamente. Compartilharam o dossiê e a gravação com os jornalistas investigativos e agendaram uma coletiva de imprensa para o dia seguinte. Amanda sabia que isso colocaria sua vida em risco, mas estava disposta a enfrentar as consequências. Na manhã da coletiva, Amanda subiu ao palco em um auditório lotado de jornalistas e câmeras. Com calma e confiança, apresentou o dossiê e reproduziu a gravação de Ricardo. Meu pai deu a vida para proteger esta empresa e lutar contra a corrupção que ameaça nosso país, declarou. Hoje continuamos essa luta. Não se trata apenas da Albuquerque Corp, mas de um sistema que precisa mudar. O impacto foi imediato. A gravação e o dossiê geraram manchetes em todo o país. Investigações foram intensificadas, mandados de prisão foram emitidos e figuras poderosas começaram a cair. Mas o que Amanda não sabia era que o golpe final ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto descansava em seu apartamento temporário, Amanda recebeu uma ligação urgente de Andrea. Precisamos nos encontrar. Descobri algo importante. Amanda, exausta, concordou em encontrar Andrea em um local seguro. No caminho, percebeu que estava sendo seguida. Tentando despistar os perseguidores, Amanda ligou para Carlos, que sugeriu um plano de emergência. Venha para a garagem subterrânea da sede da Albuquerque Corp. É mais seguro do que parece. Chegando à garagem, encontrou Andrea e Carlos já à sua espera. Andrea revelou que novos documentos haviam sido encontrados, indicando que um membro confiável do conselho estava envolvido na rede.
É por isso que eles sempre pareciam um passo à nossa frente, explicou Andrea. Há um traidor entre nós. Antes que pudessem decidir o próximo movimento, um grupo de homens armados invadiu a garagem. Amanda, Andrea e Carlos se esconderam atrás de pilares enquanto tiros ecoavam pelo espaço. Eles querem nos silenciar antes que possamos agir novamente, gritou Carlos. Em um momento de coragem, Amanda ativou o alarme de emergência da garagem, alertando a segurança do prédio. A confusão deu a eles a oportunidade de escapar. Na manhã seguinte, Amanda e Andrea concluíram que a única solução era expor a identidade do traidor publicamente. Reuniram o conselho e confrontaram o suspeito, apresentando as provas coletadas. O traidor tentou se defender, mas pressionado, confessou estar cooperando com a rede para salvar sua própria carreira. Com essa última peça do quebra-cabeça, a rede foi finalmente desmantelada. Amanda sabia que sua vitória era apenas o começo de um processo longo de reconstrução, mas sentiu-se aliviada por honrar o sacrifício de seu pai. Nos meses seguintes, a Albuquerque Corp tornou-se um símbolo nacional de ética e resiliência. Amanda, agora reconhecida como uma líder corajosa, assumiu a presidência da empresa com a promessa de jamais permitir que o legado de Ricardo fosse manchado novamente. O que você achou da coragem de Amanda em enfrentar uma rede tão poderosa? Você acredita que faria o mesmo no lugar dela? Compartilhe suas opiniões sobre como ela lidou com as traições dentro da empresa. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.